Glória a Deus, amados em Cristo Jesus. Vamos aí analisar a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Sou Edson Mariano, seu irmão em Cristo Jesus. Pois bem, essa carta é uma carta realmente atípica. Você vai perceber que Paulo realmente estava ali não muito contente, digo eu até particularmente, muito nervoso e chateado, porque os crentes ali que foram convertidos nas viagens missionárias de Paulo, doutrinados, ensinados através desse servo maravilhoso, essas pessoas estavam quase que, se não abandonando a fé, caindo em apostasia por serem influenciados pelos judaizantes. É muito importante nós preservarmos a sã doutrina, aquilo que está na palavra de Deus, porque aquilo que passar da mesma é de procedência maligna. Paulo não estava contente, por isso ele escreveu a quem? Aos Gálatas, que fica na Galácia, ali na região da Ásia Menor. Paulo tinha uma preocupação de colocar realmente no espírito e na mente daqueles que se converteram, que se mantivesse nas sãs doutrinas, que a salvação em Cristo Jesus dar-se-á pela fé em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ali eles estavam então sendo influenciados, contaminados por mestres judaizantes, que a salvação ela estava condicionada a ritualismo relacionado à circuncisão. Esses judaizantes, eles queriam que os gentios convertidos, esses por sua vez também fossem circuncidados. Mas na verdade, Paulo estava ensinando o evangelho da graça e não o evangelho da lei, entendendo que em Cristo Jesus, apenas você aceitando-o como o único e suficiente Salvador, entendendo o plano da salvação como Deus, o Todo-Poderoso e único, você é justificado pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A análise da epístola, a análise da carta do apóstolo Paulo, aquele que pregou além das fronteiras de Jerusalém, aos gentios, até chegar a mim e a você. Paulo não estava contente, acredito eu, muito chateado, preocupado a respeito dessas influências. Pois bem, em Gálatas, que é a epístola em referência, no capítulo 1, de 1 a 10, preste atenção o que nos fala. Antes eu vou dar uma saída, porque a lousa é pequena, você dá um print, aí no zoom você pega as referências. Vamos lá. Pois bem, voltando, glória a Deus. Então diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui é Paulo realmente mostrando da onde veio o seu chamado. Por quê? Porque isso era um grande peso de autenticidade, inclusive nos textos da carta e também dos ensinos que Paulo deu à luz do Evangelho àquelas igrejas instituídas, fundadas na região ali da Galácia. Versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, todos os irmãos, eram irmãos e são irmãos. Graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Presta atenção que Paulo começa aqui e vai mostrar a sua tristeza, o seu inconformismo com alguns comportamentos, chegando até ao abandono da fé, a possibilidade de apostasia. Aí, no subtítulo ainda do capítulo 1, nessa Bíblia que eu tenho nessa versão, diz a inconstância dos Gálatas. Olha só, nós precisamos não ser inconstantes naquilo que recebemos vindo do Espírito Santo de Deus, que está aqui na revelação. Precisamos estar firmados na palavra de Deus. Precisamos estar conscientes da nossa fé, que a nossa salvação, ela veio em Cristo Jesus, pela graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Cristo nos libertou.
Cristo, por amor incondicional, ágape, morreu por mim e por você. É nessa condição que somos justificados pela fé e temos em Cristo Jesus o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Em Paulo, no capítulo 1, ele continua falando a respeito da inconstância dos convertidos nas igrejas ali na Galácia. Aí diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui, na verdade, maravilho-me, seria admiro-me que vocês passaram daquilo que aprendestes da graça de Cristo para outro evangelho. Olha o caminho da apostasia, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Há alguns, quem são esses alguns? Os falsos mestres, os judaizantes, que falaremos mais a seguir. Enfatizando o versículo 7 do capítulo 1, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, estão ali no meio da igreja de Deus, trazendo aí um legalismo realmente que é totalmente oposto à visão da graça de Cristo Jesus, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas que é uma condição, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, quando ele formou as igrejas ali na Galácia, seja anátema, seja maldito. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, por isso precisamos estudar a palavra do Senhor, para que não venhamos a ficar apenas no achismo, para que possamos fazer uma defesa, uma apologia à luz das Escrituras da palavra do Senhor. O que Deus realmente quer que venhamos a fazer, a agir e a testemunhar a respeito das Escrituras, que Deus assim nos revelou a homens por inspiração e a nós por iluminação em Cristo Jesus. Assim, como já vou dissemos, agora de novo, enfatizando, porque Paulo percebeu uma contaminação ali nas igrejas. Também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo? Ponto nessa posição. Olha que interessante. Aí você buscando ainda Gálatas capítulo 3, de 1 a 2, conforme a nossa referência, é Paulo puxando a orelha da igreja. Diz assim no capítulo 3, versículo 1 e 2. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou? Os falsos mestres, os judaizantes, os legalistas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Paulo dizendo aos das igrejas ali, os judeus convertidos, como os gentios convertidos. Só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Olha a influência de falsos mestres que estava acontecendo ali na Galácia, nas igrejas fundadas por Paulo. Misericórdia. Por isso os nossos pastores zelam pela sã doutrina. Por isso, para que você não seja roubado, ouça vós os seus líderes espirituais, do seu pastor, da sua pastora, dos líderes que Deus colocou ali nesse rebanho. Obedecei tudo aquilo que eles trouxerem para cada um de vocês, através dos púlpitos, através de palestras, através de conferências, aquilo que ele entender que é necessário para que você realmente seja solidificado, consolidado na palavra de Deus,
para que você não caia no laço do passarinheiro, não caia em influências do mundo que queira te apresentar um outro evangelho que não seja este anunciado por Cristo Jesus. Pois bem, Igreja da Galácia, Ásia Menor, essa carta foi escrita em 48 a 58 depois de Cristo. Pois bem, então uma defesa da doutrina da justificação pela fé. Uma defesa por quê? Porque tinham falsos mestres que estavam querendo mudar realmente aquilo que foi ensinado, que foi revelado a Paulo, que esse por sua vez, com um pequenininho vaso, transmitiu e fundou igrejas. Existiam então mestres que queriam deturpar a palavra de Deus, condicionando algo mais que já pela graça não precisava, que era a circuncisão como questão para serem salvos. Mas pela graça, justificados pela fé, isso deixou de ser necessário nesse ministério maravilhoso de Paulo, pregando a justificação pela fé em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, a fé e a graça e a fé. Defesa contra os falsos mestres, defesa contra os judaizantes, ritualistas, cerimonialistas, legalistas. Pois bem, advertência quanto à reversão do judaísmo. Vamos então, Gálatas capítulo 6, deixe-me ver, capítulo 1, de 6 a 10. Capítulo 1, de 6 a 10, nós já falamos aqui sobre a inconstância dos Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Nós aqui já lemos. Vindicação do apostolado. Você vai ver que Paulo começa a epístola aos Gálatas. Olha, Gálatas capítulo 1 diz assim: Paulo, já lemos também, não da parte, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está vindificando aqui, consolidando o seu chamado, vindo diretamente de Deus a ele, para um ministério avassalador, maravilhoso aos gentios. Glória a Deus. E também 11 e 12 do capítulo 1, vamos lá? 11, o evangelho de Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado a Paulo, não é segundo a homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vindicação do apostolado. E novamente aqui, defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino dos judaizantes, que está em Gálatas capítulo 3, e vamos lá de 1 a 3, deixe-me ver, nós começamos aqui e vamos reler novamente, a defesa da liberdade cristã em oposição. Então Paulo se opondo aos judaizantes, Paulo se opondo a falsos mestres, e dizendo em Gálatas capítulo 3, de 1 a 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós? Quem é que estava fascinando os judaizantes? Quem é que estava se intrometendo? Quem é que eram os legalistas, os falsos mestres? Por isso, olho aberto, glória a Deus. A vós perante os olhos em que Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Que isso não aconteça na tua vida. Que você não comece pelo Espírito. Que você que está vivendo o primeiro amor, não deixe a sua pilha descarregar. Não volte para trás. Não abandone a fé. Se mantém na palavra que está escrita. Se mantém naquilo que os seus pastores em Cristo te ensinam. Pois bem, a respeito dos falsos mestres, o que podemos saber? Como é que eles estavam influenciando as igrejas ali na Galácia, na Ásia Menor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer ministrar do seu coração. Glória a Deus, meu amado em Cristo Jesus. Os judaizantes, eles eram falsos mestres, e o foco deles, legalistas, voltados pela lei, desconsideravam a justificação pela fé, que era suficiente. Eles eram falsos mestres.
E eles insistiam que a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano da salvação. Então, eles insistiam, eles tentavam incutir nos membros convertidos, judeus e gentios, ali na Galácia, nas igrejas levantadas por Paulo no poder de Deus, insistiam que se não observassem as cerimônias da lei, não obtinham a salvação. Olha lá, a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano da salvação. Não! O evangelho em Cristo é o evangelho pela graça. A tua fé em Cristo Jesus te dá acesso à salvação. Por isso, eu não posso te deixar, mesmo que não seja aqui uma ministração, de apelar para que você entenda e aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Que aceite o favor imerecido, a graça de Deus na tua vida, a salvação para a tua vida. Arrependa-se dos seus pecados, aceite Jesus com exclusividade como o único e suficiente Salvador. Isso já lhe é suficiente para que você tenha acesso à vida eterna. E a partir desse momento, comece a viver o primeiro amor, buscando a palavra de Deus, indo nas ministrações, trabalhando no ministério do Senhor, conhecendo as Escrituras, para que você possa propagar o evangelho a partir dos seus e todos aqueles que Deus colocar na tua vida. Então, aqui, a observância das cerimônias da lei era parte essencial do plano de salvação? Não. A parte essencial do plano de salvação é você arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus no seu coração e manter-se nele. Esses mestres, falsos mestres, cristãos, procuravam fazer com que os da igreja, ali firmada, formada, ensinada, doutrinária, à luz da verdade que Paulo assim passava, esses mestres cristãos procuravam fazer com que a igreja se voltasse contra Paulo. Esse Paulo que você viu aqui no capítulo 1, versículo 1, que foi ali ungido por Deus como apóstolo dos gentios. Olha só, e esses queriam colocar a igreja contra os ensinos do apóstolo Paulo. Misericórdia. Por isso a importância do ensino da palavra de Deus na tua igreja. Por isso a importância da leitura da Bíblia todos os dias. Por isso a importância de você, no sentido figurado, querer comer a palavra de Deus para ter a essência de toda a palavra na sua vida, para que você não caia em armadilhas como esses falsos mestres, os judaizantes, legalistas, cerimonialistas. Glória a Deus, amados. Olha só, preste bem atenção, como é muito importante você se firmar na doutrina que a tua igreja, à luz da palavra, nos ensina. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Por isso, não basta apenas você ir na igreja, você precisa entrar agora nos mistérios de Deus. E você precisa conhecer o que Deus nos fala através das Escrituras. Leia a Bíblia. Leia a palavra, medite na palavra, disseque a palavra, forme uma biblioteca se necessário na tua casa e em todo tempo e fora de tempo, medite na palavra do Senhor, para que você não caia nas falsas doutrinas, dos falsos mestres que querem te desviar da palavra de Deus para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Então, preste bem atenção, fique atento. Qual o objetivo desses judaizantes que estavam ali entrando nas igrejas ali firmadas por Paulo no nome do Senhor Jesus, querendo deturpar a verdade doutrinária do evangelho? Os judaizantes, os falsos profetas, o objetivo deles era convencer, olha aí a eloquência, cuidado, convencer os convertidos da Galácia, da igreja, dentro da igreja, convencer como gentios, agora convertidos, a necessidade de se circuncidarem. Não, vocês agora, se não circuncidarem, vocês não estão dentro do contexto do plano da salvação, não herdarão a vida eterna, não terão vossos nomes escritos no livro da vida, não receberão o selo e o penhor do Espírito Santo de Deus. Olha só, convencimento. Você, conhecedor da palavra,
Eu repreendo essa palavra no nome do Senhor Jesus, não é assim. Hoje eu vivo o evangelho da graça em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O objetivo dos judaizantes: convencerem aos convertidos da Galácia, da igreja, como gentios, a necessidade de se circuncidarem. Era a condição que eles colocavam a observar a ritualidade da lei, a fim de serem salvos. Misericórdia! Você tem que simplesmente observar que Jesus é o nosso Salvador, o primogênito, o Filho de Deus, glória a Deus, aquele que nos libertou, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador em sua vida. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele condenava, ele era um opositor. Por isso, nessa carta, ele ia com tudo ali. Ele não aceitava o retrocesso, ele não aceitava a contaminação das sãs doutrinas, dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, firmou as igrejas na Galácia, ali na região da Ásia Menor. Ele condena, ele se opõe veementemente à posição dos judaizantes como um legalismo anticristão. Como o que, irmão Edson? Como um legalismo anticristão. Aí depois eu convido que você leia, deixa eu tentar ler aqui, Gálatas capítulo 5, vamos ver aí de 1 a 6, já é suficiente. Diz assim: estais por firmes na liberdade de que com Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, olha Paulo insistindo, de novo, protesto, né, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela fé da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Justificação pela fé é o que conta, é o que vale para a sua salvação em Cristo Jesus. Aí, segundo Paulo, nessa oposição, enfatizando, reafirmando a doutrina da salvação pela graça em Cristo Jesus, você vai ver que Paulo, aos crentes judeus e gentios ali naquelas igrejas, mostra nessa carta que eles desfrutam de quê? De uma completa salvação tranquila, sem legalismo nenhum. Então Paulo diz assim que aquele que aceitou Jesus Cristo pela graça e pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus, eles foram justificados. Você vai ver em Gálatas 3, de 6 a 9. Pelo nosso tempo, você puxa um zoom e estuda na palavra. Nós somos adotados pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus. Em Gálatas 4, de 4 a 7. Nós somos renovados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4 também, 6,15. Nós somos herdeiros de Deus segundo a promessa do pacto abrâmico. Capítulo 3 de Gálatas, de 15 a 18, glória a Deus. E esses benditos líderes religiosos, judaizantes, legalistas, ritualistas, pregavam que o povo deveria se circuncidar conforme a lei de Moisés. Eles queriam transformar os gentios convertidos em judeus. É realmente algo incrível, né? Infelizmente, por isso precisamos nos firmar nas sãs escrituras. E o povo estava caindo na apostasia. Apostasia é afastar-se, é o abandono da fé. Meu querido, eis aqui uma síntese bem breve da análise da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo, que aqui está diferente na introdução das demais cartas. Paulo está nervoso, com certeza chateado, porque o povo estava deixando-se
contaminar-se com doutrinas que não é aquelas que realmente edificam e levam o homem à salvação. Então, eu agradeço por participar conosco desse breve ensino e te desafio a ler a Epístola de Paulo aos Gálatas, que você realmente entenda que toda a preocupação nessa epístola é defender as sãs doutrinas do Evangelho de Cristo Jesus, é defender tudo aquilo que está dentro da palavra do Senhor, para que não possamos cair em heresias, que é a distorção da palavra de Deus, e nem abandonar a fé, que é a apostasia. Que Deus abençoe sua vida. Caso sinta no coração, compartilhe essa breve reflexão, essa breve análise da Epístola de Paulo aos Gálatas, algum amado que queira. Que Deus vos abençoe.